Olá, meus amigos. Dia desses eu saí com os amigos e resolvemos tomar uns drinks. Eu não curto muito álcool, então o meu era sem álcool. E nesse drink, cada um deles tinha uma mensagenzinha. No que eu recebi, tinha uma mensagem que dizia assim: quem tem limite é cartão de crédito. Eu sou a Ana Luísa, colaboradora do CI, e hoje a gente vai refletir um pouquinho sobre a questão das limitações. Eu confesso que quando pensei em limitação, me veio a parábola da mulher que sangrava. Ela era uma mulher que já sofria dessa hemorragia há 12 anos. Ela gastou todos os recursos, teve um esgotamento financeiro com médicos, mas nada a curava. E o que significava esse sangramento na lei da época? Segundo a lei mosaica, uma mulher com sangramento era considerada ritualmente impura. Essa condição excluía ela de toda a vida social e religiosa, fazendo com que ela ficasse intocável, forçando assim o seu isolamento. Ela não podia frequentar templo, participar de adoração comunitária. Ela era considerada impura enquanto esse sangramento durasse, o que a impedia de ter contato físico com outras pessoas, porque sua impureza podia passar para quem a tocasse. E esse quadro a tornava, invisível, socialmente marginalizada. Isso resultava na solidão e perda da sua posição na comunidade. Essa perda de sangue também era associada à morte, porque o sangramento contínuo a colocava num estado constante de morte simbólica e de impureza. Quando ela ouviu falar sobre Jesus, ela se tomou de uma esperança e de fé. Então, ela soube que ele estava passando por onde ela estava, ele estava a caminho da casa de Jairo, que havia pedido para ele, porque ele tinha uma filha única e que ela estava morrendo. E nesse caminho, tinha muita gente que estava espremendo, as pessoas se tocando, e de repente ele para e fala: alguém me tocou. E aí ela, a mulher que sangrava, ela diz: fui eu que toquei, mas foi só nas suas vestes. Pode ficar tranquilo que você não está impuro. De certa forma, ela conhecia as regras daquele momento, mas frente à esperança e à fé de que Jesus a curasse, ela violou as regras de pureza e foi atrás de Jesus. E o que Jesus faz? Olha para ela e diz: filha, a tua fé te curou. Uma outra realidade que a gente tem, aqui é com relação à questão dos pintores com a boca e os pés. É uma associação de apoio e promoção de artistas que, por impedimento de seus membros superiores, não podem criar as suas obras com as mãos. Eles desenvolvem isso utilizando a boca ou os pés. E a gente para pensar, como que a pessoa sem a mão pode fazer alguma obra de arte? E eles fazem obras de artes lindíssimas. E essas obras de arte são impressas em cartões, em calendários, e eles comercializam essas obras belíssimas. A gente também pode pensar na questão dos atletas paralímpicos, que já existe uma categoria para eles, com algumas limitações físicas, mas que desempenham o seu papel lindamente. E tem no texto na internet que o Brasil ele é muito forte na categoria de atletas paralímpicos, né? Então, todos esses atores que eu lembrei, que eu pensei, eles tinham desafios, tinham limitações que tinham que enfrentar. A mulher hemorroíça,
a condição social dela, de que ela tinha que se isolar, né? Os pintores com a boca e os pés, eles desenvolveram essa arte através de outras formas, né? Com outros membros. E os atletas paralímpicos que não deixaram de superar os seus limites do corpo. Então eles tinham desafios, esses desafios foram aceitos e eles superaram esses limites. E eu acho muito interessante porque o organismo, nós, seres humanos, nós temos um mecanismo de compensação. O que é esse mecanismo de compensação? É um processo de reequilíbrio usado para contrabalançar deficiências, déficits ou impactos negativos através do reforço em outra área. Ele atua em diversas esferas, desde a parte orgânica, fisiológica, a psicologia. E uma forma de compensação positiva psicológica é a superação. A forma como o organismo compensa algo, por exemplo, uma pessoa que é deficiente visual, ela tem uma audição muito mais acentuada, tem uma percepção ao seu redor muito maior. A pessoa que tem só um pulmão, que tem só o rim, aquele segundo vai fazer de tudo para compensar essa perda. E quando Jesus diz, né, num trecho do Evangelho, vós sois deuses, podeis fazer como eu e muito mais, ele está falando para todos nós, inclusive nós com nossas limitações. Porque ele não está falando para espíritos puros, ele falou para os espíritos de terceira ordem, que somos nós mesmos. Então, se ele está dizendo que nós somos deuses, que podemos fazer o que ele faz e muito mais, ele está nos chamando a cumprir um dever, que é uma obrigação moral que nós temos, primeiro conosco, depois com os outros, certo? E isso ainda me trouxe a questão de uma outra parábola, que é a parábola dos talentos, em que o amo distribui os talentos entre os servos e um deles, com um talento, ficou com medo e enterrou o talento. E no final, quando ele retorna, ele fala: servo inútil, você não desenvolveu aquilo que eu te dei. E o que isso me traz de ensinamento nessa reflexão? Nós precisamos a cada dia descobrir quais as nossas limitações que todos nós temos. A gente vive numa sociedade que nos limita o tempo inteiro. Nós vivemos numa conjuntura psicológica que muitas vezes não nos estimula, mas nos limita. E o que de fato nós aceitamos como limitações? Porque eu preciso aceitar. Eu preciso primeiro descobrir em mim mesmo as minhas potências. Aquilo que eu tenho como força. E descobrindo essa potência que eu tenho como força, eu superar aquilo que eu acredito que sejam meus limites e minhas limitações. Bom, essa questão da limitação me trouxe muitas reflexões e essa obrigação da busca de mim mesmo. Que esse delicioso perfume de rosa chegue até você nesse momento, que você reflita sobre os seus desafios, aceite-os, que busque a compensação que existe em você para superá-los. Muita paz e até o nosso próximo podcast.